Imagine isso. Você está no meio da estrada, o sol bate forte no para-brisa, você gira a chave e nada, nem uma faísca, nem o ronco do motor. Apenas silêncio. A Toyota Hilux, aquela mesma que anunciam como uma fera indestrutível, acabou de ficar muda como uma pedra. Mas como algo tão confiável pode falhar? A resposta está escondida sob o capô. É um problema que muitos preferem não contar, um defeito que se esconde por trás da reputação de durabilidade da Hilux, a bomba de combustível e seu módulo de controle eletrônico. Esse componente é tão essencial quanto discreto. Pense na bomba de combustível como o coração da sua Hilux. É ela quem se encarrega de levar o combustível vital do tanque até o motor. Sem esse impulso, o veículo não consegue nem respirar, muito menos avançar. Agora imagine que esse coração começa a falhar, mas nem sempre você percebe de imediato. Às vezes, ele dá sinais sutis, partidas difíceis, uma perda repentina de potência ou a luz do motor acendendo sem aviso prévio, como se o carro tentasse te dizer baixinho: algo não está certo. Oficinas e concessionárias autorizadas, ao reconhecerem a falha, geralmente aplicam atualização de software ou substituem o módulo. Mas o dilema é, nem todos reconhecem isso de imediato. Alguns minimizam, outros atribuem ao uso de diesel de baixa qualidade ou simplesmente ao desgaste normal. O resultado é que muitos proprietários acabam pagando por reparos sem saber que esse defeito já existia antes, até mesmo desde a fábrica. Agora, vamos falar sobre o custo. Trocar esse módulo pode custar entre $600 e $900, dependendo do modelo e do país. E se o dano tiver afetado outras partes do sistema de injeção, a conta pode facilmente ultrapassar $1.200. Tudo isso por um componente que deveria funcionar bem durante toda a vida útil do veículo. Alguns fóruns de mecânica chamam isso de calcanhar de Aquiles da Hilux moderna, porque você pode ter chassi reforçado, suspensão elevada e tração nas 4 rodas. Mas se o seu motor não recebe combustível, toda essa robustez é inútil. Mas se você acha o mais grave no motor, espere para ver o que acontece dentro da cabine. Sabe o que é pior do que dirigir por uma estrada de terra cheia de poeira? Voltar para casa, abrir a porta da sua Toyota Hilux e perceber que essa mesma poeira entrou com você, no painel, nos botões, nos bancos, como se a cabine fosse apenas uma extensão da estrada. À primeira vista, a Hilux parece feita para resistir a qualquer terreno, lama, pedras, poeira, rios, o que for. Mas o que não te contam, ou o que poucos admitem, é que há versões que não estão tão bem vedadas quanto deveriam. Ou seja, a poeira e a água encontram fissuras invisíveis por onde entrar para o interior. Esse problema costuma aparecer após os primeiros meses de uso, especialmente se você dirige por áreas rurais, estradas de terra ou se lava a caminhonete com jato de pressão. A causa está em uma vedação deficiente nas portas, especificamente nos borrachões, aquelas borrachas pretas que contornam a estrutura da porta e deveriam impedir a entrada de qualquer agente externo. Mas quando essa vedação não está bem instalada ou começa a se degradar antes do tempo, acontecem coisas inusitadas. Você encontra pequenas poças bem na beirada do assoalho. Os botões do travamento central deixam de responder. O alarme dispara sozinho no meio da noite. E talvez o pior, aparece umidade dentro dos painéis elétricos. E isso não é simplesmente um incômodo estético. É um problema que corrói por dentro lentamente e que pode se transformar em um pesadelo elétrico. Um travamento central que falha em uma emergência. Um alarme que se desativa sozinho. Luzes internas que piscam sem motivo aparente. E tudo isso em uma caminhonete que se gaba de ser resistente a tudo. E não é um problema que se resolve com um simples pano ou um soprador. Em muitos casos, é preciso desmontar partes do estofamento para verificar se a água chegou aos conectores internos, e isso não é barato. Segundo relatos em oficinas independentes, reparar os danos causados por infiltrações pode custar entre $250 e $800, dependendo de quantos sistemas elétricos foram comprometidos. O mais decepcionante é que, nem sequer se substitui a borracha original por uma melhor, mas sim se recomenda não usar lavadoras de alta pressão ou evitar estradas empoeiradas, uma solução mais próxima da resignação do que do reparo. E se você ficou surpreso ao ver água e poeira entrando na sua cabine sem permissão, espere para descobrir o que acontece quando o motor e a caixa de câmbio começam a falar idiomas diferentes. Aconteceu com você de pisar no acelerador e a caminhonete não responder como deveria? Como se hesitasse, como se estivesse pensando se quer se mover ou não. Esse segundo de atraso pode parecer insignificante, mas em uma Hilux automática pode ser um aviso silencioso de algo mais profundo. Quando você compra uma Toyota Hilux com transmissão automática, espera duas coisas: força e fluidez. Você espera que, ao pisar no acelerador, motor e câmbio se comuniquem como equipe sincronizada, quase como um dançarino que não precisa olhar para o parceiro para saber o próximo passo. Mas o que nem sempre te contam é que, em algumas versões, especialmente aquelas com mais de 5 anos, essa comunicação está falhando. Há motoristas que descrevem a experiência como desajeitada, como se o motor tivesse intenções, mas o câmbio não as entendesse. Percebem-se trocas lentas, trancos inesperados ou, pior ainda,
corrida, uma espécie de travamento em que a transmissão fica presa em uma única marcha. Isso faz com que o motor gire desnecessariamente, como se estivesse preso em uma corrida que não pediu para correr. E o mais desconcertante é que quando usuários relatam o problema à concessionária, a resposta é a mesma. Isso é normal na Hilux. Normal? Desde quando o aumento do consumo de combustível, superaquecimento ou trocas bruscas de marcha se tornaram aceitáveis? A realidade é que esse problema tem nome e sobrenome: má sincronização entre o software do módulo de controle da transmissão e a resposta do motor. Em termos simples, o computador que controla as trocas de marcha nem sempre entende quando deve trocar. E isso, em terrenos exigentes ou em manobras rápidas, pode representar um risco. Além disso, há o impacto econômico silencioso, porque quando a Hilux permanece tempo em uma marcha baixa, o motor trabalha mais que o necessário, consome mais combustível e, consequentemente, você gasta mais. Cálculos de usuários: essa falha pode aumentar o consumo de diesel em 10 a 20% ao mês, dependendo do estilo de condução. E preocupante, se esse problema não for resolvido a tempo, pode resultar em desgaste prematuro da caixa automática. Trocar uma transmissão não é nada fácil. Na América Latina, isso pode te custar de $2.500 até $5.000, dependendo do modelo exato e se você usar peças originais. Muitos proprietários nem sequer sabem que sua Hilux está apresentando falhas, porque o veículo liga, anda e não há luzes acesas no painel, mas aos poucos, o sistema vai ficando mais instável, até que um dia simplesmente não responde mais. E se já é preocupante que a Hilux não escute sua própria transmissão, o que acontece quando ela também não sente bem a estrada? Você está a 100 por hora, a estrada é reta. O caminho parece ideal. Mas de repente, ao frear, você sente uma leve trepidação no volante. Nada escandaloso, quase imperceptível. Mas está lá. Uma vibração que com o tempo se transforma em um sussurro de advertência. Algo não está certo. Um dos pilares que constroem a fama da Hilux é sua estabilidade. Ela é promovida como uma máquina sólida, como se cada peça fosse feita para durar décadas nas condições mais extremas. Mas há detalhes que desafiam essa narrativa. E um dos mais preocupantes está justamente onde mais deveríamos sentir confiança: na direção e nos freios. Muitos proprietários de Hilux, inclusive em modelos recentes, relataram vibrações excessivas ao frear ou ao fazer curvas em certa velocidade. A direção parece solta, como se tivesse uma pequena folga. Em alguns casos, chega-se até a ouvir um leve batido ao girar o volante ou ao passar por pequenos buracos. E sabe o que é mais desconcertante? Que ao levar ao mecânico, mais de um técnico vai dizer: é normal nesses modelos. De novo essa palavra maldita, normal. Mas não é. As causas podem variar, mas na maioria dos casos trata-se de folgas prematuras em componentes da direção, pivôs, buchas ou terminais que não deveriam se desgastar tão cedo. O desgaste acelerado das pastilhas de freio também é um tema recorrente. Devem ser trocadas com mais frequência do que o esperado, aumentando os custos de manutenção ao longo do tempo. E quanto custa tudo isso? Trocar discos e pastilhas de freio pode custar entre $300 e $700, dependendo se são originais ou alternativos. Se for necessário substituir componentes da direção, a conta pode passar de $1.000. Sem contar o tempo perdido em revisões, ajustes e testes. Mas aqui vem o mais frustrante: a maioria desses defeitos não aparece nos primeiros quilômetros nem durante os testes de direção. É só com o uso contínuo, com a exigência do dia a dia, que a Hilux começa a mostrar que sua força nem sempre é tão inabalável. É como uma armadura que, embora pareça impecável, tem fissuras internas que só o tempo revela. E se já te surpreendeu saber que a Hilux pode tremer quando deveria se manter firme, o que você pensaria se eu te dissesse que há versões modernas que não vêm com controle de estabilidade? Poucas coisas transmitem mais segurança do que dirigir uma Hilux. A altura, a potência, o peso. Você sente que poderia atravessar qualquer terreno sem nem se preocupar. Mas essa sensação pode ser uma ilusão, porque até mesmo um gigante como esse pode cair se lhe faltar uma peça fundamental para se manter de pé. O controle eletrônico de estabilidade, conhecido como ESC pela sigla em inglês, é um desses sistemas que quase ninguém menciona até que precisa dele. E não é algo que você veja, não tem um botão chamativo nem função exibida em comerciais, mas quando você faz uma curva perigosa, freia em terreno molhado ou desvia de um obstáculo em alta velocidade, o ESC pode ser a única barreira entre você e um acidente. Esse sistema atua como um anjo da guarda silencioso. Ele detecta quando o veículo perde aderência e, em questão de milissegundos, freia seletivamente as rodas necessárias para recuperar o controle. Em outras palavras, ele te mantém na linha quando você já perdeu o controle. E aqui está o problema: algumas versões da Toyota Hilux não vêm com esse sistema incorporado. Sim, é isso mesmo que você leu. Em pleno 2025, ainda existem versões, inclusive recém-saídas da concessionária, que não contam com controle de estabilidade. E o mais preocupante é que esse detalhe nem sempre está claro nas fichas técnicas. Às vezes, você só descobre isso quando pergunta diretamente ou quando já é tarde demais. Isso levanta uma forte contradição. Como pode um veículo projetado para cargas pesadas, curvas agressivas e condições extremas abrir mão de um sistema que hoje é considerado básico em termos de segurança? A resposta, embora dura, é simples.
Redução de custos. Alguns fabricantes, especialmente em mercados emergentes, omitem sistemas de segurança avançados nas versões mais acessíveis para manter os preços competitivos. Segundo dados, veículos sem ESC têm 30% mais chances de capotar em situações críticas. E a Hilux, com seu centro de gravidade mais alto, é particularmente vulnerável se frear bruscamente em uma curva ou se tentar desviar de um obstáculo com a caminhonete carregada. E quanto custa essa omissão? Bem, tecnicamente, o sistema ESC pode ser adicionado nas fábricas por cerca de 100 a 150 dólares por unidade. Mas para você, comprador, pode custar a diferença entre uma versão com ou sem ele, o que às vezes implica pagar até 2.000 dólares a mais. Vale a pena esse gasto extra? Se você considerar que estamos falando de uma medida que pode evitar um capotamento, a resposta é óbvia. E aí está, 5 verdades que não são mencionadas nos comerciais. 5 rachaduras invisíveis na armadura de um dos veículos mais icônicos do mundo. Porque sim, a Toyota Hilux continua sendo uma máquina confiável, forte, desejada, mas até mesmo os gigantes têm pontos cegos. Talvez o mais importante que podemos aprender com isso é que nenhum veículo é perfeito, nem mesmo aqueles que sobreviveram a explosões, guerras ou comerciais que os fazem parecer imortais. A verdadeira força não está apenas no aço do chassi, mas na transparência da informação. Porque quando você conhece os defeitos, pode se antecipar. E quando você se antecipa, dirige com consciência, não apenas com confiança. O que você acha? Você ainda consideraria comprar uma Hilux sabendo de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários.